Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso é motivo de nos alegrarmos na presença do Senhor. Se alegrar significa você ter ânimo, independente da adversidade, das situações que você tem vivido. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor, ele tem nos sustentado, porque a palavra de Deus nos diz que é na nossa fraqueza que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa. E eu quero te dizer que nesse momento que você está fraco, Deus vai enviar uma palavra que vai curar, vai sarar, vai transformar e vai colocar todas as coisas no lugar. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com meus irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, mas assim é incrível como Deus, ele... Muitas vezes eu estou vivendo a correria do meu dia a dia e tem momentos que eu falo, Senhor, e agora como é que eu vou fazer a palavra? Mas Deus, ele me faz viver literalmente a palavra. Eu digo, Senhor, o Senhor é maravilhoso, ele faz eu viver a situação para que eu possa, né, aleluias, estar falando, né, da palavra dele, para me deixar ser usada, ser conduzida pelo Espírito Santo. Essa palavra hoje está no livro de 2 Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Nós já ouvimos falar sobre um capitão do exército da Síria chamado Naamã, né? Aquele homem que tinha uma enfermidade, né? Uma enfermidade que era uma enfermidade que não tinha cura, né? Era uma doença que não tinha cura. Ele tinha uma lepra. Agora, quem era esse Naamã? Naamã, capitão do exército do rei, aleluias, da Síria. Era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem, herói, valoroso, porém leproso. Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, aqui está a tua palavra. Senhor Deus, nós nos colocamos, Pai, nessa noite à tua disposição. Pedir que o Senhor venha, Senhor Deus, com a tua cura, Pai. Que o Senhor venha desobstruir os nossos ouvidos espirituais, arrancando também toda a cegueira espiritual, que a sua palavra que traz cura, que transforma, que liberta, que exorta, venha sobre nós nessa vida. Senhor, em nome de Jesus, que toda dispersão agora venha cair por terra, desde já eu amarro o valente no mais profundo abismo, e nós consagramos esse momento a Ti, e te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olhe quem era, né, esse homem. A palavra descreve ele como um capitão do exército. E não era de qualquer exército. Era o capitão do exército do rei. Aleluia. E esse rei era um rei da Síria. Esse rei poderoso. Lembra que Nabucodonosor, o trono de Nabucodonosor foi tomado, porque Nabucodonosor era um grande rei, né? Era um homem forte. E o reinado dele foi tomado pelos assírios. E esse Naamã, ele era capitão do exército desse rei, um poderoso rei. E a palavra disse que ele era grande diante do seu senhor. Mas a palavra também diz que ele era um herói valoroso, porém ele era leproso. Ele tinha uma doença incurável. E no versículo 2 diz: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa, aleluias, uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Amém? Glória a Deus. Essa menina era uma jovem, né? Uma jovem israelita, que ela foi levada à força pelo exército da Síria. E esse capitão, ele pegou essa menina, aleluias, e levou para sua casa, para que essa menina fosse servir a sua mulher. Veja só, muitas coisas têm acontecido conosco e nós não entendemos o trabalhar de Deus. Olha o que diz no versículo 3. E disse a sua senhora: antes o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele lhe restauraria a sua lepra. Uma menina, ela foi tomada, ela foi tirada
né, da sua família, foi levada à força, ainda criança, para ser escrava, para ser serva da mulher desse comandante que tinha uma doença incurável. E quando essa menina percebe que o seu senhor, ele tem essa doença, a menina logo diz: "Ah, se ele fosse até lá, a minha terra, e conhecesse o profeta", ela estava dizendo, se ele conhecesse o mensageiro de Deus, certamente aquele mensageiro de Deus, aleluias, o curaria daquela doença incurável. Eu quero te dizer que existem coisas e situações de nossas vidas que para nós elas são impossíveis. Mas uma pergunta, como a palavra, porque na palavra é uma pergunta: acaso haverá impossíveis para Deus? E logo vem a resposta: não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Eu quero te dizer que aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Se você tem vivido uma situação impossível, coloque diante do poderoso de Israel, porque ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. E a palavra segue dizendo: então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Imagine, aquele homem que era um capitão, né? Um homem valoroso diante do rei, porque ele já havia comandado muitas batalhas. Ele era um comandante, aquele homem que criava estratégias, né? Que organizava as tropas para sair nas batalhas. Então, ele era um homem que ele já havia ganho muitas vitórias para o rei. Ele tinha um valor, né? Ele era um homem valoroso, um homem importante, um homem respeitado. Mas ele tinha uma doença. E ele chega diante do seu senhor e ele notifica ao senhor, ele avisa: olha, a menina que eu trouxe, que foi tomada como escrava do povo de Israel, ela me disse que lá na sua terra tem um profeta e que se eu for até lá, eu serei curado dessa doença. E, aleluias, então disse o rei da Síria: vá, anda. O rei da Síria estava dizendo: se existe, né, uma possibilidade de cura para você, ande, se apresse, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo que chegado a ti esta carta, saibas que eu te enviarei, Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O capitão, né, Naamã, o capitão do rei, ele chega até o rei de Israel e leva uma carta do rei da Síria. E nessa carta dizia para que ele curasse o capitão. E o rei parou para pensar: e eu lá tenho o poder de curar alguém? Imagine que situação. E no versículo 7, e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus? Aleluias. Para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço e vede, que busca a ocasião contra mim. O rei pensou: não, ele deve estar tramando algo para que aconteça uma guerra, porque imagine, eu lá sou Deus para ele querer que eu cure o capitão dele. Então, o rei logo começou a ficar assustado, porque ele disse: eu não tenho poder de curar ninguém. E esse rei vem de lá mandando uma carta para que eu cure o seu servo. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgou suas vestes, porque o rei de Israel se desesperou. Pronto, ele vem com a carta de lá, onde o rei da Síria manda que eu cure o seu servo. Eu não tenho poder para isso. Ele está criando algo para que venha, né,
invadir, para que tenha uma guerra, mas o homem de Deus estava atento, posicionado, Eliseu, e ouviu, porque quando eles rasgavam as suas vestes, era uma forma de indignação, quando eles não conseguiam suportar tamanha indignação, tamanha dor. E Eliseu, o profeta, o mensageiro de Deus, ao ver aquela cena, aleluias, mandou dizer ao rei, aleluias, por que rasgaste as tuas vestes? Eliseu mandou perguntar ao rei, por que você rasgou as suas vestes? Deixa ele vir a mim que eu resolvo. Olha que ousadia, que intrepidez. O homem vai até o rei não tem como resolver o problema, né? Porque o rei não tinha essa capacidade, esse poder, né? Não tinha o poder nas mãos da vida e da morte, porque só o nosso Criador é quem tem, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Mas o homem intrépido, o homem de Deus, diz assim, não, deixa aí, passa a bola para cá que é comigo, pode deixar que eu resolvo. Você tem confiado no Senhor? Qual o seu posicionamento? Como você está? Como um rei que se sentiu indignado, e a ação dele foi rasgar suas vestes, tão somente chorar, né, se desequilibrar, ter um problema ali emocional. Ou você tem se comportado, ou você tem se posicionado como Eliseu, porque Eliseu disse, passa a bola para mim, para cá, que eu resolvo. Aleluias. E veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros. Imagine, aquele homem cheio de pompa, vai ele se encontrar. Ele foi até o rei direcionou até o profeta. Aí ele vai lá cheio de pompas, né? Um comandante, né? Um homem importante, um homem valoroso, como diz a palavra, cheio de seus cavalos, vai até o profeta. Então, quando ele chega até a casa do profeta, o profeta manda o seu servo dizer para ele, vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Amém? Glória a Deus. Agora começa toda a trajetória, né? De Naamã. Mas aí começa o texto a ter sentido, porque nós vamos focar no comportamento de Naamã. Nesse homem valoroso, esse homem importante, esse homem que tinha um cargo diante do rei. E esse homem chega, né? Até a casa do profeta, mas o profeta pede que o seu servo atenda. Mas o profeta, ele dá um comando, ele dá uma ordem, ele diz, vá e lava-te 7 vezes no Rio Jordão, que você será limpo e que você será purificado. Mas Naamã, ele ficou muito indignado, porque ele pensou que ele ia ser recebido, né? Cheio de pompas pelo profeta, que o profeta ia impor as mãos sobre sua cabeça, ia fazer muitas coisas, e ali ele ficaria curado. Mas não. Existia um comando. E o profeta deu uma ordem, aleluias, vá até o Rio Jordão. Ele deu a direção, ele mostrou o caminho, e ele disse quantas vezes, aleluias, ele teria que mergulhar. 7 vezes. Mas Naamã, ele ficou indignado, porque quando ele ouviu falar que o rio que ele queria, né, que o profeta queria que ele se banhasse era o Rio Jordão, porque o Rio Jordão é um rio sujo. Ele disse, não, mas lá no Egito tem tantos rios, né, Abana e Farpá, e ele me manda com que eu me banhe no Rio Jordão, mas era naquele rio, naquele lugar, que o Senhor iria, né, concretizar o seu milagre. Mas Naamã não quis. Naamã, ele resistiu, porque havia algo em Naamã, algo chamado orgulho. Um sentimento que nos afasta do Senhor e que impede que nós venhamos viver aquilo que o Senhor já determinou sobre nossas vidas, as bênçãos. Toda vez que eu falo do orgulho, desse mesmo sentimento que teve Satanás. Satanás, ele se ensoberbeceu. Ele era orgulhoso, né? Você vê que esse sentimento, quando a pessoa é tomada por esse sentimento, ela fica cega, ela se acha que ela é mais importante. É isso que o diabo faz.
ele faz com que as pessoas fiquem cegas e só olhem tão somente para o seu umbigo. E Naamã disse, não, eu vou entrar nessas águas? Eu não vou entrar nessas águas. E aí, aleluias, porém, Naamã, muito indignado, né, dizia contigo, certamente ele sairá, se colocará de pé, invocará o nome do Senhor e passará por sua mão sobre o lugar, olha o que ele estava imaginando, isso aqui tudo que ele estava imaginando, sobre o lugar da ferida, e aí vai me restaurar, eu vou ficar limpo. Ele já tinha criado todo um esquema na cabeça dele. Ele não foi para ali para ouvir uma direção. Ele foi ali para fazer aquilo que ele queria fazer. Porque o profeta deu uma direção. Mas ele resistiu, porque ele achava que aquelas águas onde o profeta tinha direcionado a ele eram águas sujas. E ele, como um comandante, como uma pessoa valorosa, como um homem muito importante, ele não ia tomar banho naquelas águas. Mas ele não sabia que ali o Senhor já havia preparado tudo para que nele fosse quebrado aquilo que estava impedindo dele conhecer o Senhor, o seu orgulho. Quantos de nós, né, temos alimentado esse sentimento? Esse sentimento é de Satanás, porque Satanás, ele se ensoberbeceu e ele foi lançado do céu. Ele caiu por terra por causa desse sentimento. Versículo 12. Ele fala sobre os rios, versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa difícil, o senhor não faria? Não é assim? Veja como Deus trabalha, eu fico observando. Você já observou que todo o caminho para que a gente venha resolver nossos problemas é de uma forma simples, depois que a gente consegue achar a solução? Porque nós sempre procuramos o caminho mais difícil. E Deus, ele age na simplicidade, ele age nas coisas pequenas. Eu fico pensando, meu Deus, Deus, ele nunca vai agir como nós esperamos. Ele é um Deus de surpresa, a cada dia Deus nos surpreende. E os servos dizem para aquele homem, imagine que ousadia, que audácia, um servo abrir a boca para falar, né, com o comandante. Pai, ainda chamou ele de pai, se colocando em um lugar, né, se colocando em submissão. Né? Ele disse, pai, olha, se o profeta mandasse, né, o senhor fazer algo mais difícil, o senhor não faria? Porque para ele, para Naamã, ele estava esperando algo assim, né, mais difícil, por isso ele levou tantas joias, né, tantas moedas, ele levou muitos tesouros, porque ele já estava habituado, né, a chegar, a usar o seu poder, a usar a sua autoridade, conseguir tudo aquilo que ele queria. Mas aquilo não dependia, né, de valores monetários, mas dependia, sim, do poder de Deus. Mas Naamã, ele não conhecia esse Deus, o dono da vida, o dono da cura, o dono da libertação. E quando seus servos falam com ele, ele para um pouco e pensa. Quanto mais dizendo, lava-te. Os servos estavam dizendo, olha, ele está dizendo uma coisa tão simples. Ele está dizendo para que o Senhor venha se lavar. E aí o Senhor vai ficar limpo e purificado. As coisas de Deus são tão simples. E nós, né, é que criamos arrodeio, que criamos situação. Eu estava pensando, quando nós ficamos com as nossas emoções desajustadas, e você já está em desequilíbrio emocional, e alguém se aproxima de você, você começa, eu falo isso até por questão própria, viu, gente? Quando eu já estou assim, no ápice do estresse que acontece do dia a dia, e tem momento que eu não aguento nem, né, ouvir, porque nós somos criaturas imperfeitas, e às vezes a gente fica pensando que certas pessoas não podem ter um tipo de comportamento desse. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós temos um limite, mas Deus sabe qual é o meu e qual é o seu limite. E tem momentos que eu já não quero, eu costumo dizer ao meu filho, não fale comigo à noite, porque eu já chego de um processo, né, de muitas coisas, então à noite eu quero descansar. Eu estou aqui ministrando e já vieram várias ligações, mesmo a gente avisando, né? Aí começa a entrar várias ligações, começa a entrar um monte de mensagem, aí eu estou conversando, aí eu vou colocar na mão no celular e
recusando, mas a gente vai buscando o equilíbrio do Senhor, porque não é fácil, né? Nos mantermos equilibrados. Mas Deus, ele tem esse equilíbrio, ele tem essa cura, ele tem essa transformação. Mas o que é que Deus quer? Deus quer que a gente exponha a ele as nossas fraquezas. Imagine para aquele homem, um capitão, um homem que ocupava, né, aquela posição no exército do rei, se apresentar como um homem leproso, porque ele escondia debaixo daquelas suas vestes de capitão, de autoridade, uma doença incurável. E a lepra é uma doença que ela come, né, os nervos, né, a pele, e ela vai, né, deteriorando o corpo até chegar no estágio de deterioração total, né? Então, não era fácil para aquele homem expor, mas o que Deus quer que hoje eu e você a gente venha expor a ele a nossa lepra, a doença. Qual é a doença que você carrega? Qual é a doença que você tem escondido? Muitas vezes é um comportamento que você ainda não colocou diante do Senhor. Para que nós tenhamos cura, nós precisamos expor. Vocês lembram que eu falei para vocês, né, que eu estava orando, Senhor, tira essa ira, né, porque eu sinto ira quando meu filho desobedece. E logo Deus, ele me exorta dizendo, se eu te tratasse, né, do jeito que você merece, porque quando ele me desobedece, eu fico irada. Mas o Senhor diz, ireis, mas não pequeis, para que a gente não tome, né, uma atitude de violência, porque a ira, ela vindo até o extremo, você vai ter, uma hora ou outra vai ter, né? Como acontece algumas vezes eu ter que exortar, de tanto falar, a pessoa já não obedece, já não quer nem mais ouvir, e aí é necessário que, às vezes, se exorte. Mas o Senhor disse para mim, se todas as vezes, aleluia, que você errasse, se todas as vezes que eu sinto ira no seu comportamento, eu te tratasse dessa forma, e logo o Senhor, né, me dá aquele... eu falo, Senhor, isso faz com que eu exponha diante do Senhor a minha fraqueza, essa lepra, essa doença que vive escondida. E muitas vezes a gente não sabe que está sofrendo de um tipo de uma doença que para nós é incurável, mas que para Deus não haverá impossível. Não é fácil. Você já viu que é muito fácil nós apontarmos os erros das pessoas, mas é fácil você falar de você? Não, porque você só se vê de uma forma, um retrato, a boazinha, a pessoa que é traída, que é injustiçada. Você já chegou a falar, não, eu sou mesmo miserável, pecadora, desgraçada. Eu falo assim de mim, viu? Eu falo, meu Deus, porque eu digo, Senhor, me ajuda a controlar, a ter equilíbrio nas minhas emoções, me ajuda a me livrar dessa ira, Senhor. Em nome de Jesus, não é fácil. Você acha o quê? Deus, ele nos trata na nossa deformação. Cada vez que eu abro a minha boca, que eu me disponho a ser usada por Senhor, ele está trabalhando em mim. E não é fácil, o inimigo das nossas almas, ele cria muita situação para que isso não aconteça. Eu não sei qual foi as guerras que vocês já passaram hoje. Muitas coisas começam a acontecer, a gente já falou que nos bastidores, né? Cada um está vivendo uma situação, cada um tem uma obrigação para fazer, mas nós falamos que nós devemos estar posicionados. Olha a posição do homem de Deus, quando eu vi que o rei rasgou as suas vestes, ele logo apareceu e disse, manda ele vir para cá. Imagine também se você se desesperar, se você sair da posição, e alguém na sua casa precisa de ajuda e está ali acontecendo, porque muitas vezes a casa da gente está como se fosse o próprio inferno. As pessoas estão manifestadas mesmo. Tem hora que eu digo, meu Deus, em nome de Jesus, e eu digo mesmo, para trás de mim, Satanás, que a luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eu digo, eu falo com meu filho, porque o inimigo das nossas almas, ele usa. Ele vai tentar de todas as formas tirar o equilíbrio. Como Jesus não estava falando com o apóstolo, não, Pedro, ele estava falando com Satanás, ele deu uma ordem, para trás, Satanás. Porque quando Pedro veio, Jesus, não vai lá não se entrega, não faz isso. O Senhor logo o repreendeu.
Jesus não estava falando com Pedro, estava falando com Satanás, para trás da cruz, Satanás, né? Em nome de Jesus. E muitas vezes, em vez de nós usarmos as armas espirituais, saem aquelas palavras miseráveis de nossas bocas, né? Com a nossa família. E se você que diz ter Jesus age desse jeito, você acha que alguém lá na sua casa vai querer conhecer Jesus? Vai dizer, não, essa daí parece que está mais, né, possuída do que o próprio possuidor, do que o próprio demônio. E muitas vezes a gente se encontra assim, em nome de Jesus, né? E muitas vezes a gente não admite que nós somos esse ser miserável, orgulhoso, desgraçado. Desgraçado quer dizer uma pessoa que não tem uma graça de Deus, que não tem um favor. A palavra de Deus, eu sempre repito isso, Oséias 4:6. O meu povo perece porque lhe falta entendimento. E muitas vezes você se choca com a palavra. Desgraçado é uma pessoa que está destituído da graça, que não tem a graça de Deus, que não tem um favor. Quando acontece algo, né? Um acidente, algo, meu Deus, aconteceu uma desgraça, e realmente é uma desgraça, porque está fora da graça, porque não teve aquele favor. E nós precisamos nos aprofundarmos nos princípios espirituais para entender a palavra de Deus e usar as armas certas para no dia de nossa angústia, né, o Senhor venha tomar a nossa guerra adiante e manifestar o poder dele. E o Senhor criou todo aquele cenário para que Naamã pudesse ver que aquele orgulho dele não ia fazer, né, que não ia fazer com que ele fosse curado, se ele continuasse daquela forma, porque ele resistiu. Aqui na palavra não diz quanto tempo, porque o profeta disse que era para ele tomar 7 banhos, mergulhar 7 vezes. Eu não acredito que o profeta havia direcionado ele para ele chegar, ele viajou tanto, dá 1, 2, 3, mergulha até 7, não. Não é assim fácil. Eu creio que deve ter sido 7 dias, né? Eu penso dessa forma. Por quê? Porque existe um processo, existe um tempo para que a gente venha a ser transformado. Mas o primeiro passo é a exposição. E Naamã, ele resistiu, porque o orgulho dele era maior. Ele não queria entrar naquelas águas do Rio Jordão. E eu estava pesquisando sobre o Rio Jordão. E o Rio Jordão, os rios, né, eles descem de uma parte mais alta. E o Rio Jordão, ele desce do Monte Hermon, que é muito alto, muitíssimo alto. Pela misericórdia do Senhor, eu tive a oportunidade de ir no Monte Hermon. Chega um ponto que a gente vai subindo, que você vê tanta neblina, que você, de tão alto que ele é, você não consegue mais enxergar nada. Então, essas águas, ela desce do Monte Hermon, aleluias, do lugar alto, e ele vai descendo, e ele passa, aleluias, pelo mar, ele vai tomando, ele passa pelo mar da Galileia, pelaquela região pesqueira, e onde ele deságua? No Mar Morto. Olha só o segredo espiritual, né? O Rio Jordão era esse rio, o rio de cura, porque as águas dele, as nascentes dele vieram do alto. Por isso que o profeta havia direcionado ele para aquele rio. Mas Naamã, ele não queria obedecer. Ele queria fazer aquilo que ele queria, que ele achava que era certo. Ele vai chegar lá, ele vai passar a mão, vai orar, vai botar a mão na minha cabeça e vai falar, o Senhor, Deus poderoso de Israel, cura ele. Ele imaginava isso. Não, mas existia um processo. E ele não queria passar por esse processo, não queria tomar banho naquele rio, mas eu quero te dizer que há um rio. Há um rio, aleluias, que nos lava de todo pecado, que nos limpa, que nos purifica e que nos faz nascer de novo. Eu também tive a oportunidade de ver o Mar Morto. E lá no Mar Morto, as águas, elas são baixas. E o teor de sal é tão grande que se você tiver um ferimento, ele sara. Mas por quê? Aleluias. Porque as águas do alto já passaram pelo Rio Jordão e já desaguaram nesse Mar Morto.
Na palavra de Deus em Ezequiel 47, existe uma profecia onde o Senhor nos diz que essas águas, por onde essas águas passassem, que essas águas, Ezequiel 47, 9, e toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios, viverá. Essa profecia está no livro de Ezequiel 47, 9. São essas águas, porque elas descem do Monte Hermon, aleluias, formam o Rio Jordão e se desaguam no Mar Morto. Eu quero te dizer que toda a área da sua vida que está morto, Deus hoje ele derrama essas águas, aleluias, do trono da graça, águas que curam, que saram, que libertam, que transformam, que faz com que todo desequilíbrio emocional, que toda lepra espiritual venha cair por terra em nome de Jesus. Talvez você não saiba qual é a lepra que você tem, porque não é fácil a gente admitir. Eu sei qual é a lepra que eu tenho. Eu acabei agora, né, de falar para vocês. Algo que eu venho colocando diante do Senhor, e Deus, ele tem me tratado tanto, e eu fico assim, eu falo, Senhor, quando eu abro a boca aqui, eu penso algo, mas quando sai glória a Deus. Jesus te abençoe. E no momento que eu saio, eu digo, Senhor, eu não acredito que eu venci. Por quê? Porque é uma questão de escolha, é uma questão de obediência. Glória a Deus. E eu estava também, né, buscando o significado de vontade. Vontade é uma força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo e atingir seus fins, os seus desejos. Isso é vontade. Vontade é carne, é desejo, é algo que você pode controlar ou não. Você tem uma escolha, se você vai ser direcionado pela sua carne, pelo seu desejo, ou se você vai ser guiado pela palavra de vida. A palavra de vida saiu da boca do profeta. Quando Eliseu disse, vai até o Rio Jordão, né? Mergulha 7 vezes e você será limpo, você será purificado. O profeta estava dizendo, olha, você precisa passar por esse processo. Você precisou vir, né, de onde você veio, passar por esse período, passar por esse deserto, por essa viagem, enfrentar situações, e agora você precisa mergulhar 7 vezes. Quantos de nós não queremos obedecer ao Senhor? O Senhor determina algo, mas a gente quer fazer do nosso jeito. Ah, não, eu acho que é assim. O pior de tudo, a gente ainda disse que foi Deus que nos disse. Né? Não tem isso? Você tem uma vontade, um desejo. Quantas vezes eu já quebrei a cara e eu digo, Senhor, me perdoa, porque tudo que te levar assim tudo que te impulsionar, né, a você fazer algo não é de Deus, porque Deus ele não trabalha em impulso. Tudo com Deus ele é tranquilo, é calmo, o Espírito Santo vai nos direcionando, mas quando você vê algo assim impulsivo, algo que você não pode controlar, é da sua carne. Em nome de Jesus, e a gente precisa identificar, né? Qual é a voz que você quer obedecer? Se você vai passar pelo processo, sim, esse processo é doloroso, esse processo vai te custar um tempo, ou se você vai querer fazer do seu jeito. Né? Em nome de Jesus. E ele não queria se submeter, mas, depois de tanta resistência, ele resolveu ceder. Porque, como o servo dele mesmo disse, se te mandasse fazer algo mais difícil, você não faria? Eu fico pensando, quando uma pessoa, né, quer fazer algo que é ilícito, para fazer aquela situação, para chegar àquele fim, aquele resultado que ele quer, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Eu recebo cada proposta no meu trabalho. A senhora poderia fazer isso, acelerar, eu te pago. E eu disse, querida, eu não posso pular etapas, não posso pular. Pular é um processo, e a senhora tem que passar isso, não é eu que instituí isso. Mas a senhora tem que passar por isso, eu não posso chegar lá e acelerar um processo no cartório, no lugar, não, quem sou eu? Nós temos que esperar. A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes 3 que é um tempo determinado para todas as coisas. E pela nossa impulsividade, a gente quer as coisas imediatamente.
A gente quer que Deus, aleluias, faça do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, e quando Deus não faz, a gente até faz birra. Ah, não, isso aí eu viajei tanto para esse profeta nem me atender, ainda mandar o servo dele. Ali foi tudo uma estratégia. Por que Eliseu não foi atender aquele homem? Que era para quebrar o orgulho dele. Ele estava querendo pompas, mas ali o Eliseu estava colocando ele no lugar. Ah, você vem de lá, né? O capitão. Não, ó, você está doente, você está leproso, você está com uma doença incurável e você precisa se submeter, você precisa se expor para que você seja curado. E quantos de nós não admitimos a lepra que nós temos? Eu quero te dizer que hoje Deus, né? Ele quer arrancar de nós o nosso orgulho. Ele quer tirar toda a cegueira espiritual, porque quanto de nós temos alimentado esse sentimento que impede da gente tomar posse do milagre, né? Da gente fazer com que o ambiente da nossa casa seja um ambiente tranquilo, um ambiente de paz, mas, né, por problemas nossos, por a gente não ter paciência, ter um desequilíbrio emocional, nós mesmos transformamos aquele ambiente num ambiente inabitável, porque ninguém vai ficar, né, em um ambiente, né, de tribulação. Eu já passei por situações que, quando eu estava estudando, eu tinha que esperar todo mundo dormir, porque literalmente era um inferno na casa da minha mãe. Eu tive que passar um período na casa dela. As outras pessoas que já me acompanham aqui, como Deise, sabia que eu estava um período, né, na casa de minha mãe, e glória a Deus, hoje eu tomei posse da minha vitória, eu estou na minha casa, e Deus está me tratando nesse processo de construção, cada dia um bloco, cada dia um cimento, cada dia uma torneira, cada dia um parafuso. Nós estamos em construção e eu estou literalmente em construção, porque Deus ele está colocando em ordem as minhas emoções. E quando eu cansei de brigar, eu dizia, meu Deus, que inferno, quantas vezes eu declarava essa palavra horrorosa dentro daquele ambiente. E eu disse, não, o Senhor começou a me dar estratégia, você vai ter que pagar o preço, você vai ter que esperar todos dormirem para você estudar. E aí tinha dia que eu chorava tanto com o Senhor, e eu dizia, Senhor, eu não aguento mais, eu preciso dormir. Aí ele dizia assim para mim, o Senhor dizia para mim, acorde mais cedo. O Senhor estava dizendo, se esforce. Eu dizia, Senhor, eu já acordo 6, ele acorde 5. Aí eu continuava chorando. E o Senhor dizia, acorde mais cedo. Senhor, 4 horas, acorde mais cedo. Ele fez, então não durma, até você vencer aquilo que tem te vencido. Em nome de Jesus, eu não sei qual é o sentimento que tem lhe vencido, mas Deus hoje ele vai derramar poder com essas águas que descem do trono da graça, do Monte Hermon, que passa pelo Rio Jordão e deságua pelo Mar Morto, aleluias. E onde essas águas passam, traz vida. Deus hoje ele traz vida, traz equilíbrio nas suas emoções, talvez, aleluias. Você esteja, né, com sua alma chorando. Deus me mostra uma pessoa, eu não vou falar o nome dessa pessoa não, mas essa pessoa vai saber quem é, que a pessoa até fala, né, coisas bonitas, até da palavra de Deus, mas a sua alma está enferma. Existe uma doença na sua alma, existe uma ferida muito grande, né? Muitas vezes a gente quer colocar em pessoas a nossa dor. Ah, eu passei por isso, a gente quer colocar a culpa, mas eu quero te dizer que Deus, nessa noite, ele vai tratar as suas emoções, ele vai derramar essas águas, ele vai arrancar essa tristeza, ele vai curar essa dor, ele vai fazer com que você esqueça todo o seu passado de dor. Em nome de Jesus, ele vai te deixar forte. Você vai decidir hoje se você vai ficar fraco ou se você vai ficar forte, se você vai ficar deitado, largado, ou você vai se levantar como guerreira para poder lutar. Em nome de Jesus, é uma escolha. Você precisa escolher. Deus hoje ele tem cura para a sua alma. Em nome de Jesus Cristo. E aí, Naamã passa por esse processo. E após ele dar os 7 mergulhos, a palavra diz que a pele dele, aleluias, se tornou como a de um menino, né? Uma pele nova, porque o Senhor nos diz, eis que faço nova todas as coisas. Deus está falando que nós, né, em nome de Jesus, que muitas vezes essa dor, existe uma raiz, que nós precisamos liberar o perdão para pessoas que nos fizeram sofrer. Gente, eu já expus isso, eu tinha tanta mágoa, eu tinha mágoa
era de uma pessoa que ela deveria cuidar de mim, era de uma pessoa que ela deveria me proteger, mas eu fui tão ferida por essa pessoa que eu não conseguia amá-la. E eu identifiquei isso e falei, Senhor, tira de mim esse sentimento, né? Eu preciso amar essa pessoa, Senhor. E amor, ele não é um sentimento, é uma escolha. Sentimento é aquilo que te aprisiona. E eu dizia, Senhor, cura a minha alma. E aquilo rasgava a minha alma. Mas eu coloquei diante do Senhor e eu venci. E hoje em dia, quando eu escuto ainda essa pessoa, né, por falta de entendimento, porque essa pessoa está cheia de amargura, porque quem é ferido quer ferir. O Senhor logo me diz assim, ó, olhe para ela da mesma forma que eu te olho, com olhar de misericórdia, com olhar de compaixão. Eu não sei quem foi que te feriu, eu não sei quais são, aleluia, as marcas que você carrega, mas eu quero te dizer que Deus hoje ele derrama essas águas que te limpa, que te purifica, que faz com que você esqueça do seu passado, que faça com que você esqueça dessa dor e que no último mergulho, você obedecendo a palavra de Deus, você dando esses 7 mergulhos, você será limpo e você será purificado. Em nome de Jesus Cristo. Eu preparei até algumas coisas aqui na palavra, mas eu nem vou falar sobre isso, porque o Espírito Santo me conduziu, né, a falar sobre essa lepra espiritual, sobre essa doença, né, sobre essa enfermidade que tem atrapalhado você, que tem impedido de você prosseguir e de você ter cura. Mas hoje essas águas que descem do alto, que descem do trono da graça, de um lugar bem alto do Monte Hermon, ele desce, ele lava sua alma, ele lava sua mente, ele lava seu coração, ele retira toda a dor, toda a tristeza, ele restaura a sua pele e te dá uma pele nova. Porque Deus hoje, ele faz nova todas as coisas na minha e na sua vida. Em nome de Jesus. Existe um princípio espiritual. Eu ouvi uma palavra, né? Que existe uma passagem que Deus, ele fala, aleluias, eu estou aqui procurando para ver se eu consigo falar na íntegra dessa palavra. Fala sobre a astuta de Satanás, porque assim, Satanás, quando você não perdoa, ele usa aquilo contra você. Então, ele começa a se alimentar desse sentimento de ódio, de raiva, de mágoa, de ira, de dor, de tristeza, de angústia. E o Senhor, ele nos alerta, dizendo que a gente não deve desprezar os desígnios de Satanás. Eu estava aqui procurando, aleluias, né? Esse versículo, mas agora eu não consigo me lembrar. Mas em nome de Jesus, eu vou me lembrar depois e vou dizer a vocês onde está, né? Esse caminho. Em nome de Jesus, essa palavra. Não consigo achar agora, em nome de Jesus. Mas a palavra de Deus quer dizer isso, né? Quer dizer que a gente é um princípio espiritual. Quando você entende a palavra de Deus, você segue os princípios espirituais. Tudo isso está escrito na Bíblia. Aleluias. Para que Satanás não alcance vantagem sobre você. Como é que ele alcança vantagem? Quando você é deixado, aleluia, ser guiado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. E o Senhor, ele nos adverte, né? Tenha cuidado para que Satanás, porque quando a gente não perdoa, aleluia, Satanás, ele ganha vantagem sobre nós. A falta de perdão, isso é tão sério. Deus não está dizendo que você é obrigado a conviver com quem, aleluia, te fez mal, em nome de Jesus, com alguém que, em nome de Jesus, que te feriu, com alguém que até, aleluia, te violentou. Deus não está dizendo para você conviver. Deus está dizendo para que você perdoe. Porque se você não perdoar, Satanás vai ter vantagem sobre você. E o que é que Satanás faz? Ele nos enfraquece, porque a gente começa a ser levado pelos nossos sentimentos, né? Se Naamã era orgulho,
Ele era leproso, uma doença incurável. Era um orgulho, porque era um capitão, ele queria fazer do jeito dele, né? Em nome de Jesus. E em nós, muitas vezes, é um sentimento que a gente não quer liberar o perdão. É uma lepra, um tipo de lepra, um tipo de doença contagiosa que vai comendo os nervos e a carne até ela entrar em estado de putrificação, né? De ser deteriorado, de ficar podre. Em nome de Jesus. Eu não sei qual é a lepra que você guarda debaixo das suas vestes, que você guarda, né, no seu coração, mas hoje Deus ele tem cura. Então coloque diante do altar do Senhor nesse momento. O passo para a cura é a exposição. Naamã, ele se expôs. O orgulho mostrou, né? Quando ele se expôs, o profeta logo viu que ele era um homem orgulhoso. Ele teve resistência, porque ele não quis obedecer à palavra de Deus. Ele queria pular etapas, porque ele não queria passar pelo processo, e 7 vezes tomar, né, mergulhar nas águas, em nome de Jesus. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você que, independente das nossas dores, das nossas lutas, nós precisamos perseverar, em nome de Jesus. E quando ele se rendeu, houve a cura, porque a sua pele foi restaurada, e ficou até melhor, porque ele já era, aleluias, um homem velho, e a sua pele se tornou de menino. Eu quero te dizer que Deus ele vai surpreender você. E no lugar dessa dor, Deus vai fazer, aleluias, florescer um jardim. Deus vai fazer com que a sua dor, aleluias, alcance tantas pessoas, que as pessoas sejam curadas através do seu testemunho. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, renda-se ao Senhor. Mergulhe nessas águas. Mergulhe nessas águas do Rio Jordão, que parece ser águas que elas não são limpas, mas eu quero te dizer que o mundo espiritual é diferente do mundo físico. Que Deus hoje abra o seu entendimento espiritual e que você receba essa cura. Feche seus olhos, vamos colocar diante do Senhor a doença que a gente carrega, essa lepra, a dor, a angústia. Eu não sei o que é que você tem passado, mas Deus ele sabe. Amém? Pai, nós queremos colocar neste momento diante do teu altar, Pai, toda a doença que nós temos carregado diante, Pai, de toda essa caminhada de nossas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, eu não sei, Pai, qual é, meu Pai, a doença que cada um das suas filhas carrega, mas eu sei a que eu carrego. E eu quero colocar diante do teu altar, Pai, e quero dizer ao Senhor que eu preciso de cura. E eu peço agora que cada um faça essa oração, que se exponha ao Senhor, em nome de Jesus, para que sejam curadas, porque hoje o Senhor nos dá uma oportunidade, o Senhor derrama do trono da graça essas águas curadoras. O Senhor nos purifica, que todo peso, que toda culpa venha ser arrancada, que toda dor, toda tristeza na alma, em nome de Jesus Cristo, que todo orgulho venha ser arrancado. Muitos não querem se expor, Pai, em nome de Jesus, mas nós devemos nos expor para o Senhor. E eu te peço agora, em nome de Jesus, entra com cura, entra nessa situação. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, só o Senhor sabe as lágrimas que as suas filhas têm derramado. Existe situação que muitas vezes entram em desespero, como eu aqui, Pai. Em nome de Jesus, mostrei que quantas vezes eu me sentia triste, angustiada, e eu chorava aos teus pés, eu esperava todos dormirem, para que eu pudesse, em nome de Jesus, buscar a sua presença e no Senhor buscar força para passar a madrugada acordada, porque eu precisava alcançar aquele objetivo, mas eu precisava passar por aquele processo de dor, para que o Senhor me tornasse mais forte, porque a tua palavra nos diz que na nossa fraqueza o seu poder vai se aperfeiçoar. Então, em nome de Jesus, visita cada situação. Em nome de Jesus, meu Pai, pedidos que as suas filhas têm colocado diante do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, esse grupo que tem orado às 3 horas da madrugada, em nome de Jesus, que o Senhor venha atender, meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos em concordância para que o Senhor visite cada situação, porque o Senhor diz que é na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena a bênção, que o Senhor possa ordenar hoje.
Em nome de Jesus, que o Senhor visite Gabriel, Pai, que restaure a saúde, meu Pai. Em nome de Jesus, desse jovem, Deus. Em nome de Jesus, pessoas que precisam de libertação, de vícios, familiares que precisam ser libertos, diagnóstico que precisam ser quebrados, situação de justiça que vem se perdurando há anos. Em nome de Jesus, entra em providência agora, Pai, em nome de Jesus. Manifesta o teu poder, pessoas que precisam de um suprimento, em nome de Jesus, pessoas que precisam ser tocadas pelo seu poder, que precisam receber força nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor visite, que o Senhor guarde a nossa casa, os nossos queridos. Em nome de Jesus, eu quero denunciar toda a arma forjada de Satanás, todo peso, por um caminho que você veio, Satanás. Eu oro a palavra de Deuteronômio 28. Pegue agora sua linhagem, sua bagagem. Nenhuma arma forjada do inferno prosperará quando os ungidos do Deus vivo. Nós declaramos que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. E que agindo Deus, nada de ninguém pode impedir. Recebam a cura em nome de Jesus. E nós, em concordância, ligamos essa oração aqui na terra, está ligada nos céus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e aplauda o Rei da Glória, em nome de Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a exaltação. Aleluia, eu senti uma dor tão grande, como se tivesse um punhal enfiando as minhas costas e rasgando, né? Mas Satanás é derrotado no nome de Jesus. Porque maior é o Senhor, eu quero te dizer que é vitória, e quem recebeu essa palavra vai receber a cura, porque Satanás caiu por terra, agora já caiu por terra, enquanto eu estava orando para eu não orar. Maior é o Senhor que está em nós. Eu quero te dizer que esse dia foi programado para o Senhor, e aqueles que receberam a palavra, que tomaram posse da bênção, eu creio que terá testemunho. Amém? E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Dá para colocar um pouquinho daquele louvor, Deise? Em nome de Jesus? Tá? Vou colocar. Ouvir um louvor, né? Em nome de Jesus, que muitas pessoas entraram depois, né? Para que Deus, ele verdadeiramente nos ajude. Meu pai, eu não preciso me contar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu pai, o mundo exige me contar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar, Senhor. Sozinho eu não consigo mais, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar.